Bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Bora para mais um dia cheio da presença. Glória a Jesus pela vida de vocês que já acordaram cedinho. Aleluia! Glória a Jesus. Bom dia, Bárbara. Deus te abençoa. Bora, Inês. Você tá sumida, hein, Inês? Falar nada. Deus te abençoa. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar enquanto o pessoal vai chegando. Nós vamos orar, vamos falar com Jesus, agradecer a Ele por mais um dia de vida. Bom dia, Thaisa, bom dia, Renata, bom dia, Val, Dani, Deus abençoe vocês. Bora falar com Jesus, sabe? Agradecer Ele pela palavra. Gente, é a palavra que nos mantém, sabe? De pé, vai ser a palavra que vai nos sustentar nos dias maus, nos dias de adversidade, viu? Não apareceu que você estava ao vivo. Você recebe notificação, Daninha? Para mim nunca aparece de nenhum, porque eu tirei todas as notificações de Instagram. Então eu não recebo nada, nenhuma notificação. Eu só vejo quando eu entro no Instagram. Bom dia, Aline. Bom dia, Sabrina. Fecha seus olhos aí onde você está e agradece ao Senhor da sua maneira. Fala, Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigada por mais um dia de vida. Sabe, nós temos milhares e milhares de motivos para poder agradecer ao Senhor, né? Amém? Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Deus, que privilégio é começar o dia na Tua presença. Que privilégio é poder começar o dia te rendendo toda a honra, toda a graça, toda a glória, porque a Ti pertence. Papai, nós somos gratos por Teu Senhor. Somos gratos por ter alguém para poder chamar de Pai. Nesta manhã eu quero te pedir, Deus, que em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos ensina, Deus, a liberar perdão da mesma medida, da mesma maneira. Porque muitas das vezes, Deus, nós classificamos a quem nós vamos perdoar e quem não vamos. Ah, se o Senhor fizesse isso com a gente, Pai, de classificar qual pecado o Senhor iria nos perdoar. Então, Pai, na mesma medida que nós somos perdoados, nós queremos também perdoar. Em nome de Jesus, muda o nosso caráter, muda a nossa vida, muda o nosso coração, a nossa mente, porque nós somos mal, Pai. Então, limpa nosso coração, purifica-nos nesta manhã. Todos os dias nós temos um compromisso de vir aqui e ler a palavra juntos, estarmos juntos, começar o nosso dia aprendendo mais com o Senhor. Pai amado, eu creio que isso é vida para nós. Então, nos purifica, nos dá esse gás, nos dá esse alimento para iniciar mais um novo dia. Deus, nós somos gratas pelo ar que respiramos, pela noite de sono que tivemos, meu Deus, pela nossa família, por amigos, por termos o que comer, pela vida, Pai, nós somos gratos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, que ela possa ministrar tanto ao nosso coração, Pai, que ela possa vir como uma espada mesmo, de 2 gumes penetrando fazendo separação, alma e espírito, juntas e medulas, e fazendo a transformação que nós precisamos nesta manhã. Deus, eu entrego o coração de cada pessoa que o Senhor vai trazer aqui hoje, cada pessoa que o Senhor vai acrescentar hoje nessa live. Eu entrego cada um desses corações e te peço, manifesta, faça a tua vontade. Já oro por libertação. Se tem uma mente cativa, se tem uma mente presa, aprisionada mesmo, acorrentada por todas as ciladas e astutas do diabo, eu dou uma ordem agora, que seja quebrada em nome de Jesus, que nenhum intento das trevas, que nenhum mal permaneça sobre essa vida em nome de Jesus. A tua palavra diz que a palavra, quando ela é pregada, quando ela é lida, quando ela entra no nosso coração, há libertação. Então, meu Deus, liberta nessa manhã, em nome de Jesus. Nós te pedimos que venha nos cobrir com graça, nos cobre com teu sangue, nos livra de todo levantar maligno, cobre a vida da nossa família, Pai. Em nome de Jesus,
Nós agradecemos porque estamos chegando aqui, Deus, no final de mais um ano. Hoje é o último dia de janeiro, Pai, primeiro mês desse ano. E nós consagramos, Deus, tudo que vivemos até aqui diante do Senhor e consagramos todo o nosso restante, Pai, a Ti. A palavra nos diz, quando nós consagramos o primeiro, separamos o primeiro, todo o restante é santo. E nós entregamos ao Senhor esse primeiro mês do ano, Pai. Entregamos diante de Ti e pedimos para que o Senhor abençoe todo o restante. Esse é o nosso pedido, esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ouça, Pai, cada clamor, ouça cada casa, cada voz que se levantou nesta manhã em nome de Jesus. Amém, amém? Gente, eu aprendi isso uma vez e nunca mais esqueci. Uma vez que nós consagramos o primeiro ao Senhor, todo o restante, Ele se torna santo. Nós entregamos o nosso janeiro nas mãos de Deus. Começamos janeiro lendo a Bíblia, fazendo devocional, tiramos um dia de consagração, jejuamos. Final do ano passado nós finalizamos o ano orando, clamando por cada mês desse ano. Eu tenho certeza, gente, que quando a gente entrega nas mãos do Senhor, Ele abençoa e dá certo, viu? Bora lá. Ontem nós finalizamos o nosso devocional lendo o capítulo 23. Hoje nós vamos para o capítulo 24 e vamos para o 25. Muitos estão lendo Êxodo pela primeira vez. E eu espero de verdade que o Senhor ele possa trazer lindas revelações ao seu coração. Deixa eu abaixar o volume. Abre aí a sua Bíblia em Êxodo 24. Nós estamos em um ponto onde Deus estava dando instruções para aquele povo. Deus estava enviando ali novas diretrizes e até mesmo colocando situações hipotéticas que poderia ser que acontecesse. E Deus já estava instruindo o povo diante de cada uma dessas situações. E Deus vai trazendo tudo isso ao coração daquele povo, falando com eles, olha, essa é a maneira que vocês vão viver, porque eu quero que vocês sejam um povo separado. Então, se você tem fome por aprender mais de Deus, fica aí até o final hoje. Hoje nós vamos ler o 24 e o 24 vai começar a falar sobre o tabernáculo. Então, talvez você nunca entendeu a história do tabernáculo, a arca, para que serve, o que significa. Hoje nós vamos começar esse estudo aí de forma mais detalhada. Então, fica aí até o final. Prometo não demorar a chegar lá. E aí, Deus está dando agora ordens para que aquele povo possa se reorganizar dentro de uma nova cultura que Deus queria colocar eles. E aí nós terminamos Deus falando sobre as festas anuais que Ele queria que celebrasse. Ele falou sobre mais uma vez o descanso e a promessa da presença do Senhor que estaria com aquele povo. Vamos lá para o 24. A minha Bíblia tem o título assim, Israel aceita a aliança do Senhor. Essa tradução é a NVT e na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, diz, a aliança de Deus com Israel. Então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab e Abiú e 70 líderes de Israel. Deus estava chamando Moisés à presença dele e disse, suba com Arão, Nadab e Abiú e mais 70 líderes que você tem estabelecido aí no meio do povo. Eu quero esse povo na minha presença. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar da presença do Senhor. Os outros não devem chegar perto. E ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Deus está pedindo que eles subam para poder... Ele vai dar uma ordem aqui para aquele povo. Ele está falando assim, olha, eu quero essa turma até aqui. Moisés vai chegar até aqui porque eu tenho um propósito para operar. E aí ele está levantando, pegando também os líderes que vão até esse lugar da presença. Deus, gente, nessa história, uma das coisas que a gente leu bem no início de Êxodo, é que Deus falou assim, se vocês aceitarem aquilo que eu tenho para fazer com vocês, vocês serão o meu povo. E aí ele fala, se vocês ouvirem, se vocês me obedecerem, eu vou permanecer com vocês. Às vezes você olha e fala assim, Deus não está me vendo, Deus me esqueceu. Gente, Deus não esquece de ninguém. Deus não abandona ninguém. Acontece que nós afastamos da presença e nós não queremos andar com Jesus. Porque às vezes ele vai falar assim, para andar comigo, você precisa se submeter aos processos que eu vou te colocar.
Para andar comigo, você vai ter que me obedecer. Para andar comigo, você tem que se submeter a ouvir a minha voz. E aí é o ponto que muitos não querem. Porque quando Deus vai falar assim, eu não quero que você faça mais isso. Ah, Deus, mas aí é muito difícil. Ah, Deus, aí eu não dou conta, aí eu não consigo. E aí a pessoa mesmo se afasta da presença de Deus. Eu acho muita injustiça quando as pessoas, falam, Deus não fala comigo, Deus não me vê, Deus se esqueceu de mim. Gente, a última coisa que Deus, ele faz é esquecer de alguém. Tem uma passagem que ela é muito conhecida, que é quando fala assim, ainda que uma mãe que está amamentando esqueça do seu filho, todavia eu jamais me esquecerei de você. Quando a palavra fala que uma mãe, mesmo que uma mãe que esquece o filho que está amamentando, é impossível uma mãe que está amamentando esquecer do seu filho. Eu não sou mãe, eu nunca vivi essa experiência, mas quem é mãe vai ter uma propriedade muito maior que a minha. Mas pelas minhas amigas que já ficaram grávidas e passaram por mim e conhecimento que eu vejo na internet, fala que o peito da mulher fica inchado, que o peito começa a sair leite sem parar e dói. E aí a mulher sabe, tá na hora de mamar. Então ela se lembra. Se o peito não desse sinais, se ela não sentisse sinais no seu corpo, talvez ela esqueceria de dar ali o horário de alimentar a sua criança, o seu bebê. Mas aí o corpo dela dá um sinal para ela dizendo, você está amamentando. Então você vai ter que pegar o seu filho e vai ter que esvaziar o seu peito, Ou mesmo se a criança não estiver amamentando mais, ela vai ter que tirar o leite porque o peito incha, dói e incomoda. Então é impossível uma mãe esquecer do seu filho. Impossível. Porque o corpo dá sinal. Mas Deus já tinha garantido certificado. Ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de vocês. Então quando a gente coloca no âmbito de falar que Deus se esqueceu, Deus não olha mais para mim, Deus não se importa comigo, isso é uma mentira. E é uma das mentiras que o diabo sopra no ouvido de muita gente. E muitos caem nesse engano de achar que Deus não se importa com sua vida. Se tem alguém que se importa com você, esse alguém é Deus. Agora acontece que todas as vezes que Ele levanta e coloca instruções para a nossa vida e nós não seguimos, nós não obedecemos, quem afasta somos nós. Quem devia estar chorando nessa situação era Deus, dizendo, meu filho se afastou de mim, meu filho se esqueceu de mim. Quantas vezes e dias, semanas que a gente passa tão enfiado na nossa rotina, enfiado no meio dos nossos afazeres, de tanta bagunça que a gente arruma, que a gente esquece de orar, que a gente esquece de parar um tempinho e falar com Deus. O Ismael pregou uma coisa lá na igreja e eu achei tão pertinente. Ele falou assim, gente, se você tem pouco tempo para orar, faz uma listinha de tudo que você precisa, escreve essa lista, deixa essa lista lá pregada, que toda vez que você for orar, você fala assim, Deus, meus pedidos estão aqui, e começa a adorar o Senhor. Tem gente que fala assim, eu tenho orado, mas Deus não me responde. Olha, a oração não é só para pedir. A oração é o mesmo que você virar para Deus e falar assim, Deus, eu quero ter comunhão. Deus, eu quero aprender, eu quero ficar nos seus pés, eu quero escutar a sua voz. Sabe? Deus, ele quer relacionamento com o seu povo, mas o seu povo não quer relacionamento com ele. Dói tanto o coração quando a gente pensa que nós somos muito mais inclinados para os benefícios que Deus ele pode liberar para a nossa vida do que mesmo conhecer ele de fato, de verdade. Eu aprendi que eu não adoro a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é na minha vida. E assim precisa ser nós. Deus estava fazendo uma promessa para aquele povo. E Ele disse, se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem, eu serei o seu Deus. E essa promessa se estende a nós desde que Jesus morreu e derramou todo o seu sangue sobre a nossa vida. Essa promessa chegou até mim, chegou até você. Essa promessa está sobre a sua casa. A sua casa servirá ao Senhor. Gente, esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo de morte. É um mundo onde ninguém se importa com mais ninguém. É um mundo onde todo mundo está perdido. É um mundo onde você não pode esperar nada de bom. Mas em Deus ainda há esperança. Em Deus há bondade, em Deus há amor, em Deus há alegria. Então para de ficar chorando e falar que Deus se esqueceu de você. Se tem alguém que se esqueceu, foi você de Deus.
Para de ficar só pedindo e entra para um momento e falar assim: Deus, eu quero ficar na tua presença. E que seja só chorar. E que seja só ficar lá com Ele. Pergunta, Senhor, como é que foi seu dia? Como é que foi sua noite? Como é que tá as coisas aí? Deus se revela a mim. Fala: Deus, eu quero ser arrebatado. Deus, eu quero te conhecer. Deus, me mostra as ruas de ouro. Tem tanta coisa para conversar com Deus, gente. Tanta coisa. E às vezes nós ficamos atolados no meio do nosso egoísmo, querendo só usurpar de Deus aquilo que Ele pode entregar para a nossa vida. Que os nossos olhos, eles sejam abertos nesta manhã, em nome de Jesus. Moisés, ele podia ir um pouco além de Nadab, de Arão, de Abiú e de 70 líderes. Ele podia ir um pouco mais. Por quê? Porque ele tinha intimidade. E eu te faço uma pergunta hoje. Quem é você hoje diante da presença de Deus? Você é aqueles que nem subiram no monte? Você está entre os 70 líderes? Você está na classificação de Nadab, Abiú, Arão? Ou você é um Moisés? Quem é você diante de Deus hoje? Porque a única coisa que faz separação desse povo é o coração entregue. É um coração obediente. É um coração disposto a se entregar, a se submeter, sabe? É sobre isso, gente. O evangelho não é você viver uma escravidão, ter um líder que manda em você e você faz tudo que você quer. Não é dessa forma que funciona. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Criador. E Ele nos dá a oportunidade de estar junto com Ele no reino. Mas aí cabe a mim ou a você escolher aonde nós vamos viver. Aonde nós vamos ficar. Vamos dar sequência na leitura. Versículo 3. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. Aquele povo, na hora que Moisés desce, eles têm um entendimento que era real, que Deus tinha aparecido para ele, e eles disseram: nós iremos fazer tudo que o Senhor ele ordenou. Deus tinha dado para Moisés 613 leis, decretos, mandamentos, promessas. Alguns vão falar que vai ser promessas, mas são 613 leis, diretrizes, ordenanças. E Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados, como oferta de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Vamos lá. Vânia, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Fique à vontade. Como é a primeira vez que você está aqui, nós lemos a Bíblia em ordem cronológica. De segunda a sexta, todos os dias tem devocional. A gente está no livro de Êxodo. Tem no YouTube todas as lives anteriores. Já passamos por Gênesis, Jó e agora estamos em Êxodo, contando quando Deus ele tirou o povo do Egito, levou para o deserto e vai colocar eles numa terra prometida. Porém, nós estamos na parte onde Deus está instruindo aquele povo como eles deveriam viver. Ele está dando leis, ordenanças para aquele povo. Então já está mais ou menos situada para você não se perder nesse estudo. Fique à vontade, espero que você goste. Esse ambiente aqui é igual família. Se você não gostar, você volta amanhã, depois volta de novo, uma hora acostuma. Tá? É igual família. Você não gosta de todo mundo da sua família, mas uma hora acostuma. E é isso, estamos lendo Êxodo 24, versículo 7. Depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez, todos responderam: obedeceremos o Senhor. Segunda vez, Faremos tudo que Ele ordenou. Quantas vezes nós falamos isso com Jesus também, Com Deus? Deus, vou fazer, agora eu vou fazer. Ah, mas agora eu vou fazer mesmo. Mas na hora que a gente vai começar a fazer, a gente pega, o nosso coração sendo desobediente, sendo teimoso, tem uma mania muito
é muito grande da gente querer que Deus explique pra gente por que Ele quer que a gente faça tal coisa, ou por que você está me colocando, Deus, nessa situação, por que eu tô com essa enfermidade. A gente gosta de entender os porquê, né? Mas com Jesus não tem muito porquê. Nós precisamos ouvir a voz dele, caminhar debaixo daquilo que ele ordena, porque ele sabe que existe uma vontade boa, perfeita e agradável vinda da parte dele, tá? Sobre a nossa vida. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhe deu essas instruções. Deixa eu voltar aqui, eu quero ler um comentário que a Robertinha fez. Deus responde, mas muitas das vezes nós queremos respostas com fala mais Deus e tão simples. Para ver a resposta temos que ser simples. Isso é uma verdade. Deus responde no balanço de uma árvore, mas o nosso coração tem que estar em Deus para ver esse balanço. Uma realidade, Robertinha. A expressão de longe é que a lei faz. Somente o sangue de Jesus torna possível o pecador aproximar. É isso. O altar representa Cristo. As 12 colunas representam o governo de Deus. Se tentarmos edificar um governo fora da cruz, acabaremos instituindo um governo ao homem. Gracinha, Valéria. Obrigada, viu, por seus comentários. Fico muito feliz com isso. Vamos lá. Moisés derramou lá o sangue sobre as vasilhas e aspergiu sobre ao altar, confirmando aquela aliança, que Deus tinha entregado as leis, o povo tinha escutado tudo que o Senhor falou e eles acataram aquelas leis, aquela instrução. Então Moisés, ele derrama sangue e fala: Deus, está carimbado, nós aceitamos aquilo que o Senhor falou para que nós vivêssemos. Depois Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 líderes subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel. E sobre os seus pés, sobre os pés dele, havia uma superfície azulada como safira, clara como céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, eles não os destruiu. E eles participaram de uma refeição na presença dele. Gente, isso aqui, vamos lá, para vocês entenderem. Isso é teofania. Se você quiser anotar, Deus aparece aqui para eles em teofania. Significa uma imagem que o Senhor quis passar. Deus trouxe e mostrou para eles, um vislumbre da sua glória. Não foi o próprio Deus que apareceu e falou assim: eu vou me manifestar na minha forma exata para vocês. Não foi dessa forma que aconteceu. Eles não se assentaram com Deus, porque a palavra deixa claro que ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. Por quê? Porque é muita glória. A glória de Deus é muita, é tamanha. Então Deus, ele se revelou para eles na maneira que Deus achava que eles poderiam ver. Então quando fala, e eles viram uma superfície azulada como safira clara, é tipo o céu. Não quer dizer que os pés do Senhor é azul como safira. Não quer dizer isso, tá? Foi a maneira como Deus se manifestou para eles e trouxe esse vislumbre sobre a vida deles. É isso que eles viram, não era o Senhor, o próprio Deus. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo, fique lá e eu lhe darei as tábuas de pedra que eu gravei, a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Gente, eu acho tão bonitinho quando fala no versículo 13 que Moisés e seu auxiliar Josué subiram ao monte de Deus. Aqui nós começamos a ver um discipulado. Hoje eu já conheço a história, eu sei que Josué, ele será sucessor de Moisés. Mas olha que graça quando a gente olha já Moisés, ele tendo aquela comunhão com Deus, ele vivendo tudo com Deus, e ele pega Josué e fala assim: Josué, caminhe comigo. Já tinha um propósito ali.
sabe? Josué está caminhando com Moisés e ele vai aprender a ter relacionamento com Deus com base em tudo aquilo que Moisés ele fazia. E assim tem que ser o discipulado. Tem gente que acha que o discipulado é uma aula. Tem gente que acha que o discipulado é você ensinar a Bíblia para alguém. Não. Discipulado é você chamar para perto. Aquilo que eu estou fazendo, você vai fazer comigo. Se eu estou fazendo compra, você vai comigo. Se eu estou arrumando casa, você está arrumando casa comigo. Se eu vou fazer uma visita, você vai fazer uma visita comigo. Isso é discipulado. Quando a gente olha para o maior exemplo de discipulado, qual que é a imagem que vem na sua mente? Quem que foi chamado de discípulo? Aqueles que caminharam com Jesus. E quando Jesus disse, vocês serão meus discípulos, qual que era o chamamento de Jesus? Larga tudo que você tem e vem comigo. Larga o que você tem e vem comigo. Caminha comigo, caminha comigo. 3 anos caminhando lado a lado. Para ser discípulo tem que caminhar junto. Para ser discípulo precisa estar nos pés ali, ó, juntinho, agarradinho, sabe? O discípulo ele aprende a andar, a falar. É tanto que quando Jesus morre, as pessoas disseram, ele é um deles, porque ele fala como eles andam como ele. Ou seja, os discípulos de Jesus, eles pareciam com Jesus. Então, se você é uma pessoa que já tem uma caminhada linda com Jesus, já caminha com ele, faz um discípulo para si. Chama alguém para ficar caminhando do seu lado. Coloca alguém debaixo do braço e carrega essa pessoa para tudo quanto é lado. E faça um discípulo, uma pessoa que ama Jesus. Viu? Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante a minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem, pois os israelitas que estavam no pé do monte, a glória do Senhor no alto do monte Sinai parecia como um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem e ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Esse é o tempo que Moisés ele fica no monte ali com Deus e Deus ali contando os mistérios para Moisés, né? Nós vamos ver o que aconteceu nesse monte, mas a glória do Senhor estava sobre aquele lugar, né? E Moisés ele vai agora escutar todas as ordenanças que Deus tinha para poder passar para aquele povo. Versículo 1 do capítulo 25. Bom dia, Thalita. Tá chegando atrasada, hein, Thalita? Amanhã te espera aqui 8 horas. Amém? Posso ouvir um amém, Thalita? Pega um cafezinho aí para vocês tomarem, toma um chá. Tô tão feliz de poder tomar café na live, gente. Porque quando era mais cedo, eu não podia tomar café, né? Tinha que ser chá. Mas eu tô amando tomar café. Delícia. Vamos lá, porque agora a gente entra na parte do tabernáculo. Agora você pega seu caderninho, seu bloquinho de anotação, anota, porque nós vamos falar sobre o tabernáculo. Tabernáculo é a dúvida de muita gente, eles não sabiam, não sabem o significado. E agora tem pontos detalhados, eu vou colocar algumas referências. E anotem aí para vocês guardarem isso tanto para conhecimento quanto no coração. Obrigada, meninas, olha que fofa. O pirizinho é uma folha e aqui é tipo uma florzinha, dá para vocês verem? É muito fofo, é lindo, fofinho, né? Também amo. Olha, uma Raira entrou. Oi, Raira. Seu nome é lindo. Meu Deus. Que nome bonito que você tem. Gente. Nossa, se eu tiver uma filha, vai chamar Raira. Aprendo tanto, coisas que eu não entendi. Agora esclarecendo, né? Ai, gente, que nome lindo dessa menina que entrou, Raira. Maravilhoso seu nome, viu, filha? Capítulo 25. O Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cuja o coração os dispuser a doar.
Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles. Gente, tá, vamos lá. Isso aqui, só no versículo 1 e o 2 já tem muita coisa pra gente. Deus falou assim, ó, você vai pedir pro povo trazer as suas ofertas. Lembra que quando aquele povo estava saindo do Egito, Deus virou para eles e falou assim, vocês vão pedir para os egípcios bens, né, como se fossem despojos. Despojos é quando termina uma guerra, os utensílios que são de valores é levado junto com o povo que venceu a guerra. E aí Deus falou assim, vocês vão pedir para as mulheres egípcias joias, vasilhas, os homens vão pegar tudo que pertence, tudo que tem deles, que é de valor, mas eles vão dar para vocês. Gente, e aí acontece que quando eles saem, Deus não manda eles roubarem, eles não roubaram. Eles pegaram, então cada escravo com toda certeza ganhou do seu dono, do seu senhor, coisas de ouro, de cobre, de madeira, de valor. E aí eles foram juntando. Aquele povo do Egito estava tão assim, atemorizado com tudo que estava acontecendo, que eles deram muitas coisas de valor para aquele povo. Nossa, eu nunca vi este nome, só o seu, Raira, é raro. Pois é, Inês, é muito raro encontrar outra pessoa que chama da mesma forma. Então, quando eu acho, eu falo assim, nossa, que legal. Mas eu nunca convivi com nenhuma Raira, nunca. E aí, aquele povo recebeu várias coisas de valores, tanto utensílios para casa, quanto joias, né? Então, eles tinham coisas de valor. E agora, quando a gente chega no capítulo 25, dias depois de Deus ter tirado eles do Egito, todo mundo estava vendo com as suas joias, com seus utensílios, Deus fala assim, vai pedir para o povo agora me ofertar. Eu vou dar a lista do que pode ser ofertado. Você vai pedir para eles entregarem para mim. Quando eu vejo essa palavra, eu coloco uma conclusão que Deus, ele nunca vai te pedir algo que ele já não tenha te dado. Deus não é carrasco, Deus não é ruim de virar para você e te falar assim, me entrega tal coisa e você não tem. Deus não vai te pedir algo que você não tem. Deus sempre vai te pedir algo que ele já liberou sobre a sua vida. E quando a gente olha para isso, a gente pode pegar como exemplo a vida de Abraão. Abraão, quando Deus vira para ele e fala assim, me entrega Isaac, Abraão não tinha filho. E aí Deus vai lá e dá um filho para Abraão. Isaac, bonitinho, era o filho da promessa. Só que na hora que ele pede Isaac, Abraão ele abre mão no seu coração e entrega Isaac. Mas uma das coisas que eu vi que fez muito sentido para mim foi que Deus não virou para Abraão e falou assim, Abraão, me entrega Isaac imediatamente. Não foi a primeira vez que Abraão tinha que abrir mão. Primeiro ele falou assim, sai da sua terra, da sua parentela. Despede dos seus pais, da sua família. Aí Abraão já teve uma perda. Aí depois ele vira e fala assim, despede agora de Ló, seu sobrinho. Era um sobrinho que era considerado filho, porque o irmão de Abraão tinha morrido e quem cuidava de Ló era Abraão, junto com seu pai. Então Ló para ele não era um sobrinho, era um filho. E ele falou assim, entrega seu sobrinho. E aí Abraão se despede de Ló. Aí depois ele vai lá, tem um filho, despede agora de Agar e de Ismael. Então, quando ele entra para abrir mão do seu coração de Isaac, ele já tinha uma trajetória que ele tinha construído com Deus sobre uma vida de entrega, uma vida de abrir mão, uma vida de renúncia. Quando Deus vira para você e fala assim, abre mão disso aqui, abre mão da bebida, abre mão das suas roupas, abre mão das suas baladas, abre mão dos seus prazeres, abre mão do seu hobby, abre mão disso aqui da sua casa, abre mão do seu trabalho, e depois ele vai te pedindo. Não é de repente abre mão disso e pronto, acabou. Deus, ele constrói uma história. E ele está falando assim, eu quero algo que eu já te dei. Ele vai te pedir os seus dons, as suas habilidades, aquilo que ele já depositou dentro de você. Deus não é carrasco, ele nunca vai te pedir algo que você não tenha. Ele vai te pedir algo que ele já liberou sobre a sua vida. Ele disse para o povo, peça aos egípcios utensílios, joias, coisas de valores. E aquele povo achou que era para eles. E no tempo certo, Deus foi lá e falou assim, entrega. É para uso do reino.
Tudo que Deus já depositou na sua vida, na sua mão, é para o uso do reino. O seu carro não é seu, a sua casa não é sua, a empresa que você tem não é sua, a empresa do seu marido não é. Não se trata de você, nunca será sobre nós, gente. É sempre sobre um reino. Não pensa que Deus vai te colocar morando num condomínio top, numa casa maravilhosa, para você ficar deitado desfrutando da sua casa, não. Ele está querendo que você abra essa casa para receber pessoas. Vidas têm que estar rodeadas na sua mesa. Que bom que você tem uma mesa de madeira de acácia que custou 50 mil reais. Glória a Jesus por isso, mas enche essa mesa de pessoas que vão ser edificadas, que vão ser ali alimentadas na sua casa. Não é para você ficar recebendo os outros para ficar escarnecendo, não. A sua casa, a sua roupa, a sua condição financeira, ela não é para você. O Senhor já depositou sobre a sua vida, mas Ele vai te pedir. E você precisa estar disposto a entregar. E a palavra é muito clara. Ela falou assim: aceite contribuição de todos cujo coração os dispuser a doar. Deus não está falando assim: Moisés, peça a todo mundo que me entregue tudo que eu mandei entregar para eles lá no Egito. Não, Deus não está dando uma ordem. Todo mundo vai ter que entregar. Não, não é uma ordem. Você vai receber as ofertas daqueles que quiserem. Eu falo assim que os seus dons, os seus talentos, a sua riqueza, ela é de Deus. Mas Deus, Ele vai te dar a oportunidade de querer ou não abençoar vidas. Querer ou não ser participante daquilo que Ele está fazendo. Ele nunca vai obrigar. Ele nunca vai mandar um recado para você na sua casa dizendo: abra sua casa agora, porque eu quero que você insira aí uma célula, insira qualquer coisa. Não, Deus não vai fazer. Bom dia, Duda, sua linda. Deus te abençoa. Lindeza. Deus, Ele é muito gentil. Deus, Ele não vai mandar. Ele vai falar assim: você quer ser participante daquilo que eu estou fazendo? E se você disser sim, Ele vai falar assim: então me traga. Traga seus bens para construir o altar. E aí, de acordo com aqueles que quiserem doar. E aí ele falou assim: Moisés, tem uma listagem de ofertas que você pode receber. Não é tudo. Você vai receber, versículo 3, ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, pele de carneiro tingida de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para incenso perfumado, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Agora vão comigo lá, gente. Esse é o início. Eu vou falar sobre o tabernáculo. Deus está falando: Moisés, vai pedir o povo oferta, porque agora eu vou construir o tabernáculo. Já volto para explicar o que é o tabernáculo. Mas Deus falou assim: das ofertas que eu vou receber, pode ser do ouro ao ônix. Agora vão comigo lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 12. Vai dizer... Deus está falando sobre a criação do jardim do Éden. E Ele está dizendo: da terra do Éden nasceu um rio que regava o jardim, e depois se dividia em quatro braços. O primeiro braço se chamava Pison, rodeava a terra de Havilá, onde existia ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também lá também a resina aromática e pedra de ônix. Aqui, o jardim do Éden era o lugar onde habitava a presença de Deus e o lugar que Deus estabeleceu para o homem ter comunhão com Ele. Jardim do Éden, lugar onde Deus colocou para o homem ter comunhão com Ele. Jardim do Éden, lugar de comunhão. Lugar onde a presença de Deus habitava juntamente com o homem. E aí a palavra diz que o Jardim do Éden, ele tinha do ouro a pedra de ônix. E agora Deus está falando assim: juntem para mim ofertas, porque eu vou construir o tabernáculo. E o tabernáculo ele vai ter de ouro
a pedra de ônix. Ambos começam com ouro e terminam com ônix. Quando a gente olha para a construção do tabernáculo, nós vamos ver Deus voltando esse olhar lá para o Jardim do Éden. Ele está dizendo, quando o homem pecou, ele foi afastado desse lugar da presença. Eu retirei o homem da presença, mas agora eu quero restituir o homem a esse lugar da presença. Ou seja, o tabernáculo vai ser o lugar aonde a minha presença ela vai estar no meio de vocês. E da mesma forma, quando a gente chegar mais no finalzinho, eu vou voltar. Esse tabernáculo aqui vai ser só o ponto de transição, porque quando a gente vai entrar em Jesus, Jesus ele vai dizer, eu sou isso aqui, ó, o lugar onde a presença ela vai habitar. Eu me perdi, Gênesis 12, qual versículo? Não, Gênesis 2, versículo 12. Ele vai falar sobre a criação do Jardim do Éden. A presença de Deus está nesse lugar. Deus está falando, eu tirei vocês de um ponto de escravidão. Eu estou levando vocês a uma terra prometida. E eu quero te falar, a minha presença estará no meio de vocês. Então você que está anotando, você vai colocar assim, tabernáculo é o lugar da comunhão. É Deus restaurando a comunhão. Deus agora vai restaurar a aliança dele com o homem. Vamos lá. Ele está dizendo o que aquele povo poderia trazer. Tabernáculo, lugar que Deus escolhe para habitar. É Deus falando assim, eu vou reconectar vocês comigo novamente. Eu vou trazer de volta a minha presença no meio de vocês. Versículo 8. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. A partir agora do versículo 10, Deus vai começar a falar o que vai ter dentro desse tabernáculo. A instrução sobre a Arca da Aliança. Gente, Deus vai dar um ensinamento aqui agora tão grande, mas tão grande. Ele está falando, eu vou construir um lugar aonde a minha presença vai estar. E as 3 primeiras coisas que ele vai construir vai ser a Arca da Aliança, a mesa eu esqueci, não sei falar o nome direito não, mas daqui a pouco eu volto nela. Mesa da proposição. Mesa da proposição. Ele vai falar da arca, da mesa da proposição e do candelabro. É a mesma coisa de você virar para arquiteta, quem é arquiteta aqui talvez vai saber. É a mesma coisa de você falar assim, eu quero construir uma casa. E ao invés de você começar pela parede, vamos construir aqui, colocar a parede, não sei o que, você fala assim, não, eu quero começar pelo sofá. Eu quero começar pelo sofá, pela mesa, pela televisão. Deus, ele começa pelo ambiente interior. E ele está começando por o que vai compor esse ambiente. Dizendo que o que está interno é muito maior do que o está externo. Os detalhes, para mim, tem muito mais importância do que a estrutura exterior. E da mesma forma, quando a gente olha hoje para o lugar onde Deus habita, o que existe dentro do nosso coração é muito mais valioso do que o que as pessoas veem aqui por fora. Vocês veem o meu cabelo, a minha cor, os meus braços, a minha mão, mas aqui, a roupa que eu visto, mas isso aqui nunca será mais importante que o lugar que Deus está alcançando dentro do meu coração. A pureza, o caráter, o amor, a alegria, o domínio próprio, a paz, ela tem que ser muito maior do que o que as pessoas estão vendo por fora. Deus começa falando o que vai conter, aonde ele vai habitar, quais são os detalhes que tem nesse lugar. E ele começa pela Arca da Aliança. E a Arca da Aliança significa, para quem está escrevendo, tabernáculo, lugar de comunhão, lugar onde Deus vai habitar, é qualquer coisa assim que você vai colocar para entender, né? Arca da Aliança, de fato, como o nome já diz, significa a aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo. Faça para mim uma arca de madeira de acácia de 1,15 m de comprimento, 65 centímetros de largura, 67,5 centímetros de altura, revista com ouro puro por dentro e por fora coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as nos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-a com ouro. Passe-os por dentro da argola
dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro da argola, nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhes darei. Faça a tampa da arca, que é o lugar da expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque em cada extremidade da tampa. A arca da aliança significa Deus falando: eu vou fazer novamente uma aliança com o meu povo. Quando a gente vai entrar em alguns estudos, eles vão falar, as culturas antigas, elas dizem que os reis exigiam que as leis fossem guardadas dentro de uma estrutura. Todo rei exigia que as leis daquele reino fosse guardada dentro de um lugar específico. E aí o Senhor agora, Ele está trazendo essa memória. O que vai conter dentro dessa arca da aliança? Essa arca vai ter a lei. Ele está dizendo: eu quero que vocês guardem isso aqui como precioso. Na composição da arca, ela vai ser feita de madeira de acácia e revestida por fora com ouro. A madeira significa humanidade e o ouro significa a divindade, deidade, né, Cacau? Deidade, que é, né, o poder de Deus, a mão de Deus. Por dentro é humano, mas por fora é a presença, né, o poder de Deus. Deidade. Deus é extraordinário. Quando você entende o que Deus é e como Ele age, sua vida e a sua mentalidade sobre Ele muda completamente. Você passa a saber como entrar em uma conversa de intimidade com Deus. É justamente isso, minha irmã. Glória a Jesus. Obrigada pelo seu comentário, Helenice. Revestido por dentro e por fora de ouro. E aí quando a gente olha em Hebreus 4, vai falar sobre Deus, né? sobre Jesus, que Jesus, ele é o sumo sacerdote, que embora ele era humano, ele também era Deus. Então quando a gente olha para Jesus, ele vai se apresentar em humanidade, né? Ele vai ter lá as suas sensibilidades, ele foi humano, mas ele nunca deixou de ser Deus. Essa arca, ela também vai lembrar Jesus. E uma das coisas bem legais que eu fui estudar é que os reis, quando eles iam julgar, eles faziam um estrado, né? Eles tinham um estrado para colocar os seus pés, lugar onde apoiavam os pés. E o formato da arca, o tamanho que a arca tinha, ela também lembrava o estrado que os reis eles usavam. Ou seja, né? Essa arca, a Bíblia vai falar que Deus, a terra é o lugar que ele apoia para descansar os seus pés. É a mesma coisa que a gente olhar para a arca e falar assim: Deus está descansando aqui no meio de nós, nesse lugar, né? Tinha tudo uma simbologia, tudo falava por conta da cultura e a história que tinha naquela época. Então a Arca da Aliança, ela vai trazer aí agora essa aliança com Deus. Ela é feita de madeira e de ouro, humanidade e deidade. E quando ele fala da tampa, a tampa ela é feita somente de ouro. E a tampa vai vir por cima da lei. Deus fez a tábua com os 10 mandamentos, a lei, eles tinham que seguir a lei. Foi posta dentro da arca, lugar construído de humanidade e deidade. Porém a tampa, o lugar onde vai aqui agora vem uma tampa que vai tampar a lei, esse lugar é feito só de ouro. Ou seja, algo que é só divino. É o lugar onde vai passar a expiação. Ele fala assim, a tampa da arca é o lugar de expiação. Quando a gente vai para a palavra no original, tampa significa cobrir. Uma graça que sobrepõe a lei. Pegou a visão? Uma graça que sobrepõe a lei. A arca é de madeira e ouro, humanidade e deidade. A tampa é só deidade. O lugar onde o sangue vai ser derramado, o lugar onde vai tampar aqui, é só ouro. Porque é só Deus que pode fazer expiação por pecado. É só Deus que pode vir com essa graça e falar assim, pronto, a lei está aqui, mas você está isento.
porque existe um derramamento aqui por cima. Essa misericórdia, essa graça. Então a tampa, ela representa algo muito maior, né? Lugar de perdão. O que cobre a lei é o lugar de perdão. Pegou a visão, né? Modele com querubim e cada extremidade da tampa para forrar e fazer uma só peça. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança, que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca e ali sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança. Virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu darei os meus mandamentos ao povo de Israel. 23, versículo 23. Faça também uma mesa de madeira de acácia, 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 67,5 de centímetros de altura, revista com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia, revistas com ouro, com ela a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas, jarras, que serão usadas para ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Ele tinha os pães, né? E os pães não saíam. Tinha 12 fatias de pães sobre esta mesa. E os pães nunca eram retirados desse lugar. Gente, o que mesa significa? Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de alimento. Deus está dizendo, eu quero que faça uma arca da aliança. Essa arca, ela vai ter aqui o tempo todo mostrando o que eu vou fazer de novo com esse povo. É o lugar da comunhão, um lugar onde vocês serão alimentados. E por fim, ele vai dizer o seguinte, faça um candelabro de ouro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flores, de amendoeira com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas de forma que a flor de botões de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça, como a haste central, e serão feitos de ouro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione de modo que reflita a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei aqui no monte. Deus está dando essa ordenança para Moisés. E ele falou, Moisés, siga a orientação. Faça tudo conforme eu estou te orientando. Porque eu não estou fazendo algo aleatório. Tudo isso tem um significado. Tudo isso representa algo. A aliança. Eu vou retornar a minha aliança com o povo. Eu estou construindo um lugar onde a minha presença vai habitar. Quando Deus fala, eu vou colocar a mesa, vai ter comunhão, vai ter alimento. Quando Ele fala, coloque o candelabro, vai ter luz, será um lugar iluminado. E, gente, aonde tudo isso vai se cumprir? Quando a gente passa isso aqui sem entender, você fala assim, para que Deus está falando isso tudo? Não faz sentido. Gente, tudo tem um significado. Quando a gente olha para Jesus, Ele é a verdadeira aliança. Jesus é aquele que resgata agora a aliança do homem e Deus. Deus fez um lugar onde Ele queria ter comunhão com o homem, o jardim do Éden. O homem pecou, se corrompeu e teve ruptura, se afastou.
E aí Deus vem, separa um povo e fala assim: eu vou trazer a minha presença de volta. Faça isso e eu habitarei no meio de vocês. Só que aí o homem não dá conta e Deus fala assim: vai ser necessário eu arrumar uma nova forma de unir o meu povo novamente. E essa forma vai ser pela cruz, vai ser Jesus, vai ser meu filho. E aí quando Jesus vem, ele fala assim: eu vim para cumprir e fazer uma aliança com vocês. Vocês serão o meu povo. Eu tenho compromisso com vocês. Aqueles que me aceitam farão parte do meu reino. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, jamais terá fome. Isso está escrito lá em João 6. Para quem gosta de anotar, João 6, 35. Quem vem a mim jamais terá fome. E aí a palavra diz: faça um candelabro. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. João 8, 12. João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Gente, olha que coisa mais linda. Olha o Senhor restaurando o lugar da habitação. Olha Deus restaurando o lugar onde agora vão ter comunhão com Ele novamente. Deus, Ele fala assim: eu tentei aqui a minha presença pelo tabernáculo, mas não estava dando certo, por isso eu trouxe Jesus, porque agora a comunhão ela vai ser restaurada por completo. E hoje nós temos essa comunhão. Naquela época Deus habitava no meio daquele povo em um lugar específico. Hoje a presença dele está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Você pode contemplar o Senhor hoje dia e noite, porque Ele habita em você. Você é a habitação do Altíssimo e nada separa a sua comunhão com Ele, a não ser o pecado. E toda vez que você peca, Jesus Ele cobre com o sangue dele, uma vez que você se arrepende. Então eu não sei o que está te afastando da presença, mas em nome de Jesus, reconecta com o Pai novamente. Volta a esse lugar de comunhão. Deus Ele tinha sonhado com algo e esse algo era perfeito. Foi quebrado como homem, ele tentou recalcular, não deu, e ele foi lá e falou assim: eu vou fazer agora um plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. Agora nada quebra esse lugar de comunhão. Nada, gente, nada. Nós estamos totalmente conectados com Deus por intermédio de Jesus. E isso é motivo da gente glorificar. Isso é motivo da gente dar toda a honra, toda a glória a Ele. Porque nós somos novamente conectados com o Pai. É isso que quer dizer o tabernáculo. Lugar da presença, aliança, luz, alimento. Aqueles que estão em Jesus nunca mais terão sede, nunca mais terão fome, nunca mais andarão em trevas, nunca mais viverão longe, porque tem uma aliança. Amém? Amém. Eu posso ouvir um amém? Ouvir eu não vou conseguir. Eu posso ler um amém. Glória a Jesus. Então, igreja, dá glória a Jesus. Fala muito obrigado, Deus, porque eu entendi agora que existe o lugar da presença. É isso. Do ouro ao ônix. Se você está assistindo essa live pela primeira vez e até hoje você não aceitou Jesus como seu Senhor, você nunca fez essa oração, você nunca falou com Jesus dessa forma, você vai escrever nos comentários se você quiser se reconectar com o Pai. Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você já conhece Jesus, sabe quem Ele é, caiu na live de paraquedas e hoje quer voltar para Ele, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Me perguntaram se a live fica salva. Fica. A live fica salva no YouTube, no Instagram. Amém, Helenice. Eu tomo posse em nome de Jesus. É isso. Coloca a mão no seu coração. Fecha seus olhos. E nós vamos falar com Jesus agora. E eu ainda quero ser muito ousada. Aonde a presença não há dor. Aonde a presença não há sofrimento. Aonde há presença, nós vivemos em paz. Não da maneira que esperamos ou queremos, mas da maneira que Ele acha que merecemos ou precisamos estar. Então, se você tem uma dor, se você está enfermo, se tem alguém, eu não quero fazer igual no passado, não. Pega um copo de água, coloca sobre a televisão. Não é sobre isso, não.
Mas eu quero que você apresente o nome de alguém que está enfermo ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Você vai apresentar pessoas que talvez está passando por um período difícil. Se você quiser apresentar alguém da sua família, você vai falar o nome dessa pessoa. Se é você vai colocar a mão onde está a sua enfermidade e eu vou orar por vocês, tá? Se você precisa de uma libertação, se tem manifestação de demônio na sua vida e toda vez você fica passando por essas opressões, você vai colocar a mão sobre a sua cabeça. E eu vou orar agora, tá bom? E nós vamos clamar pela presença do Senhor, porque hoje essa presença habita no meio de nós. Hoje essa presença está aqui no nosso meio. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, o Senhor tem liberdade. Eu libero o seu mover aqui nesse lugar, Pai. Primeiro eu te louvo porque a internet ela foi uma bênção na nossa vida. Rebalabaxere, canagastobe, alabás. Rebaxere, balabasube, decanta nagastobe, acibe, alabaxere, bantanagas. Coloca a mão no seu coração e eu vou orar por você. Balaste canastobe, alabaxere, balabás. Re, canagastobe, alabastere, bantalabaxere. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos por essa palavra. Deus, que poder que há nesta palavra. Meu Deus, desde o início o Senhor queria um lugar, ebanagastube, decalabaxê, rebalabassi, decantanagas, rebalabasterebanta labaxê, decanagastube, decalabas. O Senhor queria um lugar para habitar, evanagastobe, alabaxê, recantanagas, terebanta labas. O Senhor queria um lugar, Pai amado, aonde a sua presença estaria todos os dias, aonde o Senhor teria comunhão com o teu povo, Pai. Meu Deus, o homem pecou, se afastou, o Senhor tentou uma nova conexão, trouxe o tabernáculo, símbolo aonde o Senhor queria habitar, mas mesmo assim não foi suficiente, não deu certo, Pai. E aí o Senhor enviou Jesus, revanagastobe, alabaxei, recanagastube, decalabás. Deus, e quando Jesus veio, Ele, meu Deus, levou sobre Ele toda a dor, toda a enfermidade, todo aprisionamento, toda a morte, meu Deus, foi sobre Ele. Jesus, Ele veio para restaurar a comunhão e fazer o Senhor habitar novamente, meu Deus, através do teu sangue no meio do teu povo. Eu começo ministrando vida, Pai, nesse lugar. A primeira coisa que eu quero que o Senhor restaure, Pai amado, é a vida, Pai. Restaura a vida, pessoas que pensam em tirar a vida, pessoas que pensam que achou e que acabou, que não tem mais lugar, Pai amado, para estar. Meu Deus, restaura a vida nesse lugar. Em nome de Jesus eu ministro a cura, Pai. Aonde tem um filho seu representado, aonde tem um filho, Pai amado, que colocou aí a mão sobre a enfermidade, eu estou te dando uma ordem, enfermidade, sai, em nome de Jesus. Aonde tem uma enfermidade, vai sumir agora, em nome de Jesus. Pai amado, se tem um caroço, se é um tumor maligno, se é benigno, ele vai ser expelido agora em nome de Jesus. Se foi feito obra de macumbaria, de feitiçaria, vai sair agora em nome de Jesus. Se houve aprisionamento na mente, meu Deus, se aprisionaram, meu Deus, o caminhar dos teus servos, ele vai ser liberto agora em nome de Jesus. Satanás, eu dou uma ordem agora, pega tudo que é seu e some sobre essa vida, some, pega tudo que é seu e some em nome de Jesus. Essa mente vai ser liberta agora. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai amado. O Senhor retornará a habitar no meio do teu povo. Jesus já fez o sacrifício e na autoridade do nome de Jesus eu peço restauração sobre essa casa, sobre esse casamento que está acabando, que está se findando, que chegou ao fim, que a pessoa acha que não tem mais jeito. Em nome de Jesus eu dou uma ordem agora que seja restaurado em nome de Jesus. Pai amado, que as mentes possam ter clareza mental. Eu não aceito nenhuma investida, nenhum intento das trevas sobre essas casas, Pai. Meu Deus, eu oro com base na Tua palavra. Aonde a presença do Senhor chega, há restauração, há novo, há vida, Pai. Há ânimo. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida que foi apresentada. Seja uma vida que está no hospital, seja um casamento, seja um filho que está afastado da Tua presença. Pai, hoje, recalculo o caminho de volta. Eu declaro frustrado, eu declaro caído por terra todo aprisionamento na vida daqueles que se afastaram da Tua presença e não souberam recalcular a rota, Pai.
Em nome de Jesus, eu entrego cada vida que está te aceitando hoje como Senhor. Eu entrego nas tuas mãos cada vida que voltou hoje para os teus caminhos. Em nome de Jesus, vem com poder e graça, Pai. Vem com poder e graça. Vem com teu vento sobre cada casa, sobre cada família. Em nome de Jesus, que a presença do Senhor comece a entrar em cada ambiente agora, Pai. Aonde tem um filho seu agora, enche ele, Pai, enche ele com a tua presença. A palavra do Senhor Jesus diz que quando Jesus veio, Pai, ele recalculou a rota, ele fez uma nova aliança. Seja cheio em nome de Jesus. Hoje, Senhor, Pai, o Senhor habita no meio de nós, papai. Entra com essa presença dentro de cada lar, dentro de cada família, Pai, agora, em nome de Jesus. Permita os teus filhos viver uma experiência linda com o Senhor. Vem com quebrantamento no meio do teu povo, Pai. Vem com quebrantamento. Meu Deus, tudo que eu quero é que esse povo tenha uma aliança com o Senhor e que eles sejam fiéis a essa aliança, ouvindo e guardando os seus mandamentos, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, papai. Vem com poder e graça sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre, meu Deus, a vida dos meus amigos, sobre todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Se revela a eles, Pai. Alcança cada vida que o Senhor me deu, Pai, nesse Instagram, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai falar assim: eu tomo posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor permaneça ministrando sobre a sua vida, liberando a bênção dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, tá? A presença do Pai hoje, ela habita no meio de nós. O Senhor está chamando de volta os filhos dele para esse lugar de comunhão, tá? Então volta para esse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Viu? Fica firme com Jesus.